Boa noite aos assinantes da TCM Mossoró, que nos ouvem e nos veem em 14 municípios distintos da região oeste, região salineira, Pau dos Ferros, Açu, Apodi, Caraúbas e toda essa região. Registramos com satisfação que o programa passado, do dia 27 de julho, nós captamos através do Instagram, nossa rede social, 4.623 visualizações, afora aqueles que nos assistiram ao vivo na quinta-feira passada. Portanto, um excelente alcance do nosso programa Radar Econômico, que passa a ser visto não só no Rio Grande do Norte, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Pará, no Piauí, no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, em todo o Brasil, em todo o mundo, através das redes sociais. 4.633 visualizações só no Instagram. O santo do dia, Santa Lígia, influenciadora, não apenas de sua família, como também de outras mulheres e pessoas de todos os tipos com que lidava no seu comércio de púrpura, padroeira dos tintureiros e comerciantes, primeira mulher a se fazer cristã na Europa e uma das primeiras a aclamar o Evangelho, venerandas desde o início do cristianismo. Filha de espiritual de São Paulo e seus companheiros Lucas, Timóteo e Silas, Santa Lídia tem origem no livro dos Atos dos Apóstolos 16, 14.40. Pela descrição de São Lucas, que a conheceu pessoalmente, Lídia era uma mulher rica, influente, líder e empreendedora. Ela era comerciante púrpura, nascida na Grécia e estabelecida em Filipos, colônia romana, também na Grécia. O comércio púrpuro era um dos mais ativos e promissores da época. As roupas de cor púrpura eram usadas por dignidade somente por reis, rainhas e pessoas da nobreza. A cor púrpura era tirada de um molúsculo nativo do mar Mediterrâneo e abundante na região, na Fenícia, chamada também de Mímion. Um balanço feito pelo secretário das Fazendas do Estado do Rio Grande do Norte e publicado esta semana mostra a desigualdade entre a receita e a despesa do governo do Rio Grande do Norte. Publicou Carlos Eduardo Xavier o resultado fiscal do Estado referente ao terceiro trimestre de 2023. Segundo tabela compartilhada pela imprensa da Secretaria da Fazenda, Carlos Eduardo diz que enquanto a receita cresceu 3,01% em comparação ao mesmo período do ano 2022, os números, em números absolutos, o valor saiu de 8 bilhões 762 milhões e 43 reais para 9 bilhões 026 milhões 834 reais. A despesa, entretanto, subiu 14,44%, num ritmo bem frenético maior do que a receita, fazendo com que o titular da Fazenda chamasse a preocupação para a impossibilidade de novos aumentos aos funcionários públicos do Estado esse ano. Dentre eles, o gestor falou que o pessoal em cargos leva um crescimento de 19,82%, enquanto a receita apreciada teve um aumento apenas discreto de 3%. Abre aspas, não há como manter contas equilibradas com esse quadro e, por isso, tenho insistido na necessidade de contenção do crescimento da folha dos pagamentos dos próximos anos. Fecha aspas. São palavras do secretário das Finanças do Rio Grande do Norte de preocupação com relação ao balanço de receita e despesa do nosso Estado. Sinal de que, realmente, estamos vivendo em tempos de vacas magras. Portanto, cabe ao governo arrecadar, como tem arrecadado, e fazer com que a finalidade precípua dessa arrecadação seja revertida para os cidadãos e cidadãs na saúde, na educação, na segurança pública, na mobilidade urbana e, felizmente, na recuperação das estradas do Rio Grande do Norte, que, diga-se de passagem, estão todas elas deterioradas, as RNs, e precisando de uma intervenção mais forte, mais firme da nossa governadora Fátima Bezerra. O nível de incertezas econômicas do Brasil é a menor desde 2017, e quem diz é a Fundação Getúlio Vargas. O indicador de incerteza econômica medido pela Fundação Getúlio Vargas fechou julho com 103,5 pontos percentuais, segundo dados divulgados na última segunda-feira. O indicador de incerteza da economia, medido pela Fundação Getúlio Vargas, teve queda de 4,1% em julho,
Com o resultado, o índice aumentou para o seu menor índice desde 2017, portanto há 6 anos, da série histórica da pesquisa. O indicador fechou julho com 103,5%, segundo os dados divulgados nesta última segunda-feira, 31 de julho, pela Fundação Getúlio Vargas. No acumulado dos últimos 4 meses, a queda é de 13,2%. De forma geral, a queda do IEBR nos últimos meses tem relação com a melhoria das perspectivas para o cenário macroeconômico nacional do país, com a redução também das incertezas fiscais e políticas, disse Aone Carcialo Chaves, que é autoeconomista da Fundação Getúlio Vargas. A continuidade desse cenário mostra que o Brasil vai melhorar e sua economia tende a crescer mais ainda no ano de 2023. Aguardemos, pois. A privatização da Sabesp será um follow-up com investidor de referência de Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. O modelo é mais flexível do que o da Eletrobras, que pulverizou o capital. Iniciativa prevê um investimento de 86 bilhões de reais até o ano de 2029. A privatização da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, será feita por meio de oferta pública, subsidiando ações em regime de primeira mão, e uma parceria do Estado de São Paulo, que hoje detém 50,3% do controle da Sabesp. A fatia final ainda não foi definida, mas a ideia é fazer pulverização no capital da empresa, mais ainda para evoluir com relação ao abastecimento d'água e esgotos na capital paulista e no estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas mostra-se interessado em resolver esse problema e prevê, num cronograma de planejamento já traçado com a sua equipe técnica, que até 2029, portanto daqui a 6 anos, a Sabesp estará privatizada e estará funcionando como uma das melhores companhias de abastecimento e de contenção de água que acontece nos Estados Unidos da América, na Europa e nos países civilizados. É um avanço significativo para a capital e para o estado paulistas, que há muito tempo prevêem essa privatização, que parece que agora entrou num cronograma, pelo menos de início. É o pontapé inicial para o que se deve conferir como privatização de uma empresa pública que tinha necessidade de ser inicialmente pública, mas cuja gestão passará a ser pela privatização. O capital privado dando lugar ao governo, que tem outras prioridades maiores para atingir. E eu falei há pouco tempo em saúde, educação, segurança pública, estradas, rodovias, todas elas necessitando, não só do Brasil, mas São Paulo, que é a máquina motriz da economia nacional, desse pontapé e desse empurrão. Façamos votos que isso aconteça. O Centro-Oeste é a região que mais cresce e quase triplica a sua média e puxa geração de emprego no Brasil. Enganou-se você, meu caro telespectador, se pensa que o Sul ou o Sudeste é uma ou outra a região que mais cresce no Brasil. O sucesso do agronegócio, o atrativo das contratações e a elevação da renda também tem outros setores. Em período de recomposição de empregos no país, a região Centro-Oeste vem puxando a lista de geração de vagas formais e informais. A ocupação cresceu 6,8% entre o retrato da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de dezembro de 2019, portanto, nesses 3 últimos anos, turbinados pelo agronegócio e até março de 2023. São quase 3 vezes a alta da ocupação do país com relação à região Centro-Oeste. Ao fim do primeiro trimestre deste ano, 3,4 milhões de pessoas estavam ocupadas na região Centro-Oeste, índice de levantamento do LCA Consultores, e que a partir daí formulou meios para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística chegarem a esse PNAD. Logo atrás, em seguida, vem o Norte, com um crescimento de 5,1% desde 2019. Em números absolutos, para a ocupação de pessoas, as 2 regiões ficam atrás das demais, mais populosas. A principal causa para a expansão do Centro-Oeste é o desempenho do agronegócio. A LCA constatou que Mato Grosso, Goiás, Rondônia são estados que estão crescendo muito, Mato Grosso do Sul, impulsionando até impressionantemente e surpreendentemente
o nosso crescimento econômico. Em 2023, a projeção para emprego na parte ainda do Centro-Oeste é de real vital importância para o país. O agro não é o maior gerador de emprego direto do universo ocupado em massa da região. 8% estavam alocados na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca, aquicultura, mostra o PNAD. O setor de serviços abrigava muito mais da metade das pessoas ocupadas na região. Se observado apenas o recorte do emprego formal oferecido pelo Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, o CAGED, a agropecuária ocupa 12% em Mato Grosso, 21% em Goiás e Mato Grosso do Sul com 23%. Esse segmento cresce em todo o centro-oeste do país, impulsionando a economia nacional. O presidente Lula se reuniu ontem, quarta-feira, dia 2 de agosto, com a diretoria da Petrobras. O presidente da estatal pegou toda a sua diretoria e conversou com o presidente no Palácio do Planalto sobre preço dos combustíveis na Casa Civil. Rui Costa, ministro, também esteve presente, como também Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia. Também participaram da reunião não só Jean Paul Prats, que foi senador pelo Rio Grande do Norte, residindo no Rio de Janeiro e é um técnico em petróleo e gás, mas também a diretoria. E o presidente Lula teve a oportunidade de ouvir uma explanação completa do que se passa na Petrobras. Ao jornal O Globo, Prats negou ter tratado de aumento de preço de combustível para imediatamente, embora o preço do combustível do Brasil, gasolina e óleo diesel, estejam defasados, com um preço menor do preço internacional de petróleo, que hoje beira o petróleo tipo Brent, chega à casa dos $80 no mercado internacional. A estatal mudou a sua política de preços há pouco tempo e há pouco menos de 2 meses. Tivemos uma reunião longa e excelente, em que não falamos de preço de combustível, disse Prats. Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Minas e Energia, Alexandre Silveira, também participaram do encontro com toda a diretoria da Petrobras, que foi resiliente com relação à atual situação da empresa. A balança comercial tem um superávit de $9 bilhões em julho, é um recorde para o mês. Números foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços. No acumulado do ano 2023, há um saldo positivo que somou 54 bilhões e 100 milhões de dólares. Ou seja, exportamos mais, mandamos para a Europa, para a América do Norte, para a Ásia, para a África, mais do que importamos em 54 bilhões e 100 milhões de dólares. É um novo recorde para o período em todo o Brasil na série histórica. A balança comercial brasileira registrou um superávit de 9 bilhões e 3 milhões de dólares em julho, só em julho, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, alavancando a possibilidade do resultado até o final do ano, até dezembro, chegarmos a um superávit comercial de 80 bilhões de dólares, o que é bastante representativo para a pujante economia nacional. A Volkswagen liderou novamente no mês de julho e foi a montadora que mais vendeu carro no Brasil no mês de julho. O carro da Volkswagen é o mais vendido no Brasil e saiba qual e confira o ranking das empresas que venderam mais. Enquanto o Volkswagen Polo é o carro mais vendido no Brasil pelo 3º mês consecutivo, além disso, conquistou o recorde de vendas para o mês de julho, com 16.471 unidades vendidas e emplacadas em julho. O modelo da Volkswagen liderou o mercado. No site oficial da Volkswagen, o novo Polo 1.0 ainda é vendido com o desconto aplicado durante o programa de carros populares, feita pelo governo federal, com a validação de troca de impostos de incentivos. Oferta válida até quarta-feira, que foi ontem, 2 de agosto. O modelo está a preços competitivos de R$ 86.390. O Money Times, que é uma revista de economia, entrou em contato com a montadora, que disse que tem condições de alcançar uma larga escala de produção do modelo ainda esse ano, contanto não garante o preço a que deve ser atribuído. O texto da Money Times pode ser atualizado para ajudar a quem saiba quais as posições de carros mais vendidos no Brasil. A segunda posição ficou em julho com o Hyundai, o HB20.
com a venda de 12.126 unidades emplacadas. O terceiro lugar foi o Fiat Strada, com 10.387 emplacamentos no país no mês de julho. Mais vendidos de julho: primeiro, Volkswagen Polo; segundo, Hyundai HB20, Fiat Strada, o Chevrolet Onix, o Fiat Mobi, Volkswagen Cross, o Fiat Argo. Tivemos também aí Volkswagen Nivea e a Chevrolet Onix. Esses são os carros mais vendidos no Brasil no mês de julho e que faz com que a indústria automobilística nacional, que vinha em férias coletivas, em regressão de produção, aqueça o seu mercado junto às concessionárias e essas ao consumidor. E a última notícia do dia: o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ontem, dia 2 de agosto, em reunião que durou 2 dias, terça e quartas-feiras, reduziu a taxa Selic, a taxa de liquidação e custódia, que depois de 3 anos em 13,75%, houve um corte de 0,5%, passando a valer, a partir de hoje, a taxa Selic, referencial à taxa do Brasil, em 13,25%. Há aqueles que dizem que a taxa ainda está alta, para a inflação contida em torno de 3,5% de janeiro a dezembro de 2023. Mas é o primeiro passo, é o primeiro avanço para desacelerarmos na cobrança de juros altos e fazer com que, novamente, o comércio, os serviços, as montadoras, a indústria volte a trabalhar com juros menor, participando e chamando o cliente para comprar novamente. Boa noite e até quinta-feira, às 20h15, com um novo Radar Econômico.